Bom, pessoal, nós voltamos às aulas e agora a gente vai ver as últimas doenças do sistema digestório, tá bom? São 3 doenças, 2 são bastante parecidas, então eu vou deixar no mesmo vídeo. E a terceira doença, que é um pouquinho diferente, mas pode ser considerada na sequência, porque acaba sendo uma consequência dessas doenças muitas vezes, vai num outro vídeo só para facilitar a vida de estudo de vocês, tá? Então a gente vai ver agora a hemorragia digestiva alta, que faz parte ainda do sistema digestório, que é o tema que a gente está vendo nas aulas. Ela tem como sigla HDA, então pode ser que vocês encontrem nas anotações de enfermagem lá do hospital esta sigla aqui, e tem que saber que ela significa hemorragia digestiva alta. E eu tô dando ênfase para o alta porque a outra doença que a gente vai ver nesse mesmo vídeo é a hemorragia digestiva baixa. O nome já é bastante indicativo do que acontece. Então, na verdade, ela é hemorragia digestiva alta porque ela acontece na parte superior do trato gastrointestinal. E a baixa é porque ela aparece na parte baixa do sistema gastrointestinal, tá? Então, a definição para vocês terem ela certinho é a perda de sangue maciça e rápida devido a algum trauma. A maioria das causas relaciona-se a infecções, infecções. Há afecções que podem ser curadas ou controladas. Então, não necessariamente ela vai ser considerada uma doença crônica. Por quê? Porque tem solução, mesmo porque se uma pessoa sangra pelo estômago, por exemplo, e ela permanece sangrando por muito tempo, ela morre de hipovolemia, de hemorragia, né, que é o sangramento propriamente dito, tá? Ela pode não ser grave, mas também pode ser grave, tudo vai depender de como vai ser a abordagem, né? Mas é importante o médico localizar a fonte do sangramento para que ele possa tratar essa fonte do sangramento. Então, normalmente é feito um exame para que ele consiga ver o problema. E o exame é o exame que vocês viram na aula passada, que é o mesmo exame que faz o diagnóstico, por exemplo, de uma úlcera péptica ou de uma gastrite, que é a endoscopia. Inclusive, as úlceras pépticas podem ser origens de uma hemorragia digestiva alta. Então, às vezes o paciente desenvolve, ó, como uma consequência da outra. O paciente desenvolve uma gastrite, da gastrite não curada, ele tem uma úlcera péptica, essa úlcera pode apresentar um sangramento, e aí a partir do sangramento o paciente desenvolve essa hemorragia digestiva alta. A etiologia, então, é um sangramento no estômago, que é o ponto mais frequente da hemorragia, né, causada principalmente pelas úlceras, aí como eu coloquei. O álcool e medicamentos também podem ser causa da doença, assim como queimaduras, traumas, cirurgias decorrentes aí do trato, decorrentes não, né, feitas no trato gastrointestinal. Então, são muitas as causas, mas normalmente é isso mesmo, é uma úlcera que sangra e aí a pessoa começa a desenvolver essa expulsão do sangue a partir do trato gastrointestinal, tá? Normalmente esse sangramento ele se apresenta em forma de vômito, então a pessoa tem vômito com sangue, e aí esse é um dos indicativos que se trata de uma hemorragia digestiva alta. Por quê? Porque o sangramento está na região do duodeno para cima, ou seja, duodeno, estômago e esôfago, e isso faz com que a pessoa libere, né, se livre desse sangue a partir do vômito, né? Se fosse uma hemorragia digestiva baixa, seria o contrário, a pessoa iria eliminar, como, né, o sangramento se dá abaixo do duodeno, a pessoa iria eliminar através das fezes, e a gente vai ver já no próximo tema. Então, normalmente a pessoa tem dor, tem bastante enjoo, que são as náuseas, vômito, e normalmente são vômitos com presença de sangue. Para isso nós temos uma nomenclatura, ó, hematêmese. Hema, sangue. Êmese, vômito. Então, vômito com a presença de sangue. É importante que vocês gravem essa nomenclatura, né, essa nova terminologia, porque as anotações de enfermagem são feitas justamente com estas terminologias, tá?
Ele pode ser vermelho vivo ou vermelho borra de café. O que é isso? Pode ser que o sangue esteja ativo ainda, né? O sangramento esteja ativo e aí o sangue vai sair na cor vermelho viva. Ou pode ser que o sangue já tenha sido controlado, o sangramento já tenha sido controlado e aquele sangue já está ali parado no estômago há um tempo, por isso a borra de café. Então, quanto mais tempo o sangramento está ativo, mais vermelho é. Se o sangramento já não está mais ativo, o sangue fica acumulado ali e ele sai com uma cor um pouco diferente, tá? Uma outra coisa que é bastante interessante e vai ser marcante quando vocês virem a primeira vez é essa tal dessa melena aqui. A melena, ela é mais uma nomenclatura que vocês têm que aprender, tá? E a melena, pessoal, é umas fezes com sangue de cor escura e fétida. O que é isso? O sangue, normalmente, o sangramento está no trato gastrointestinal alto, então tá lá no estômago ou no duodeno, e esse sangue vai fazer o mesmo caminho que faria um alimento, por exemplo, para ser digerido. Então ele passa pelo trato gastrointestinal completo, pelo intestino delgado e pelo intestino grosso, e ele sai misturado com as fezes na forma de melena. É bastante fétido, bastante fétido. Eu disse que vocês não vão esquecer quando virem a primeira vez, porque é inconfundível, vocês vão saber que é uma melena, não tem como explicar, mas é um cheiro bastante característico e muito forte, e as fezes saem bem escuras, então não tem como errar. Se for melena, vai acontecer assim. Eu deixei a enterorragia aqui, mas a gente vai dar ênfase para ela na próxima doença, que é a hemorragia digestiva baixa, tá? De qualquer forma, se for uma úlcera péptica, por exemplo, às vezes a pessoa tem mais de uma lesão, e aí ela acaba tendo lesão na parte superior e na parte inferior do trato gastrointestinal. Então, mesmo sendo hemorragia digestiva alta, a pessoa pode também ter enterorragia, que é um sangramento vivo pelo ânus, isolado ou misturado com fezes, que é diferente da melena, tá, pessoal? Por que ele é diferente? Porque se trata de um sangramento vivo, significa que a coloração dele não é escura, significa que a coloração dele é vermelho vibrante, assim como vocês viram aqui na hematêmese, tá? Então, assim, o paciente pode apresentar algumas alterações de sinais vitais decorrentes da perda de sangue. Toda vez que vocês virem que um paciente está com sangramento, é provável que esse sangramento mexa com todo o sistema cardiológico do paciente. Isso porque o sangue é quem controla o volume, né? E a pressão, o volume de débito, que a gente chama de débito de sangue no corpo, e, consequentemente, é o volume de sangue que controla toda a questão da pressão arterial e batimento cardíaco do paciente. Então, certamente, se o paciente tem um sangramento ativo, seja ele no estômago ou no intestino, ele pode sim apresentar alteração do sistema cardiológico. Então, ele vai ter taquicardia. Isso porque vai ter menos volume de sangue e o coração entende que ele está sofrendo com menos volume e passa a bater mais rápido. Ele vai ter hipotensão também porque tem menos volume de sangue, tá? Menos volume de sangue significa que a pressão não consegue ficar tão alta. E aí, o paciente pode entrar em choque hipovolêmico. O que é isso? Está perdendo sangue, está perdendo volume, o coração entra em pane. Essas outras duas características aqui, essas outras duas alterações, que é a dispneia e a pele fria, também são decorrentes do baixo volume. Se eu tenho menos sangue circulando, menos sangue passando pelo meu pulmão para fazer troca de oxigênio, o meu corpo entende que ele tem que respirar mais rápido para agilizar, para otimizar essa troca. Então ele respira super rápido na tentativa de fazer mais troca de oxigênio por gás carbônico. Isso também não acontece de uma forma efetiva, mas é uma adaptação que o corpo fez na tentativa de suprir a necessidade de oxigênio devido ao baixo volume de sangue que está acontecendo pela hemorragia. E a pele fria, a mesma coisa. Vejam, os nossos órgãos principais que precisam de sangue estão aqui, no nosso tronco. Então, é cérebro, é coração, é
rins, fígado, todos esses órgãos centrais, pulmão, eles precisam de maior volume de sangue. Então, o que o nosso organismo entende quando eu tenho uma hemorragia? A minha mão precisa de volume nesse momento? A minha mão é crítica para a minha sobrevivência? Não. Então ele faz vasoconstrição periférica, diminui o tamanho dos vasos sanguíneos das mãos, dos pés, dos braços e das pernas, ou seja, ele faz vasoconstrição periférica e leva todo o volume de sangue que ele tem para o tronco do corpo, para o centro do corpo, na tentativa de manter o indivíduo vivo. Por isso que a pele fica fria, porque a vasoconstrição não circula sangue, a pele fica fria. Muitas vezes ela fica pegajosa também. Isso porque o volume de sangue também faz com que aquela região perca a água que se tem, né? Então fica aquela coisa meio borrachuda, meio pegajosa, esquisita. Isso tudo por vasoconstrição, na tentativa de fazer com que o organismo não entre em pane. Ele precisa fazer com que o organismo do indivíduo continue funcionando. Então, não é simplesmente um vômito com sangue, né? É uma condição que pode levar o paciente a uma parada cardíaca, por exemplo, por hipovolemia. Eu sei que vocês vão aprender lá com o pessoal, provavelmente com o professor Carlos, se eu não estou enganada, urgência e emergência, e vocês vão ver que um dos choques que vocês vão aprender é o choque hipovolêmico. O que é choque? Choque pane. Dá uma pane no sistema, ou seja, meu organismo para, meu sistema cardiológico para de funcionar. Então é um choque, é uma pane, uma parada cardíaca. E aí ele vai parar por algumas razões. E uma das razões possíveis é a hipovolemia, ou seja, sangra, eu perco sangue e aí eu não tenho a mesma quantidade de sangue circulando no meu corpo. E isso faz com que eu considere isso uma hipovolemia, ou seja, pouco volume de sangue circulante no corpo. Como que é feito o diagnóstico? Eu mostrei para vocês o exame de endoscopia na aula passada. Então também pode ser feita uma endoscopia para diagnosticar aí uma hemorragia digestiva alta, tá? Se for na porção superior, ou seja, se a hemorragia estiver do duodeno para cima. Então vamos lembrar da anatomia do sistema digestório de novo. Boca, da boca vem o esôfago, do esôfago nós chegamos no estômago. Do estômago nós passamos para o intestino delgado. O delgado ele se divide duodeno, jejum e íleo, que são as 3 porções do intestino delgado. Depois do intestino delgado nós temos o intestino grosso, que também se divide em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto sigmoide e ânus, tá? O intestino, na verdade, ele se divide só nas 3 porções dos cólons. E aí, a hemorragia digestiva alta, ela estará acima do duodeno, ou seja, se sangrar entre duodeno e jejuno, se o sangramento estiver no duodeno, é considerada hemorragia digestiva alta. Então, se o sangramento estiver no esôfago, estômago ou na primeira porção do intestino delgado, denominada duodeno, nós temos uma hemorragia digestiva alta. Agora, se o sangramento estiver no jejuno, íleo, que são as porções seguintes do intestino delgado, ou estiver em cólon ascendente, cólon transverso ou cólon descendente, reto sigmoide e ânus, que é tudo que vem abaixo, né, até a saída do ânus, ela vai ser considerada uma hemorragia digestiva baixa, que eu vou reforçar quando eu estiver lá na doença, tá? Então é importante que o médico faça esse diagnóstico, porque muitas vezes o tratamento muda, como vocês vão ver que muda mesmo, tá? Então, o diagnóstico ele vai ser realizado por uma endoscopia ou colonoscopia. E a colonoscopia é o exame que nós vamos ver hoje, que na verdade não modifica, né, muito lá, muda a técnica, mas a parte de assistência da enfermagem acaba sendo bastante parecida, porque o exame é bastante parecido, muda só a entrada, né, do probe, do local do probe, porque o médico quer ver estruturas complementares, né, estruturas diferentes. Então, para ele enxergar o estômago, ele entra pela boca. Para ele enxergar o intestino grosso, ele entra pelo ânus, tá? Mas a técnica propriamente dita é a mesma e o preparo do paciente também é o mesmo, a gente vai chegar lá.
O tratamento ele pode ser por cirurgia ou estancamento do sangue através de uma lavagem gástrica, que é um procedimento que a gente vai ver aqui hoje também, tá? Então, normalmente, dependendo da causa, se for, por exemplo, uma úlcera péptica, de uma ferida bastante grande, é necessário encaminhar esse paciente para um procedimento cirúrgico. E aí eu relembro vocês, nós estamos tendo aula de clínica médica. Se porventura o tratamento de um paciente desses for cirúrgico, certamente a gente não vai cuidar desse paciente no pós-operatório, porque é mais indicado que ele passe os primeiros dias pós-cirúrgico em uma clínica cirúrgica, tá? Tudo isso que eu falo para vocês, gente, não é uma regra, é uma indicação. Então, pode ser que vocês trabalhem em um hospital que não siga estas indicações de organização de pacientes, mas normalmente acontece assim, os pacientes clínicos ficam na ala clínica. Quando ele se torna um paciente cirúrgico, ele vai fazer a recuperação dele em uma ala cirúrgica. E isso por uma questão de atendimento mesmo. Quem está mais acostumado a atender pacientes clínicos tem uma visão mais especializada para esses pacientes. Isso eu digo de vocês mesmos, auxiliares que estão acostumados a atender pacientes clínicos, já sabem quando o paciente apresenta algum sintoma característico de algum problema. Já aqueles que cuidam de pacientes cirúrgicos também, eles já têm um olhar bastante acostumado a entender todas as complicações que podem acontecer em um paciente cirúrgico. Por essa razão é que as clínicas são divididas, tá? Assim como pacientes que atendem em pediatria adulto, às vezes as doenças são as mesmas, mas as manifestações que o paciente apresenta podem ser bastante diferentes. E quem está acostumado a atender um paciente adulto pode não ter a mesma perspicácia para atender um paciente pediátrico. Então isso acontece com as clínicas, tá bom? Bom, cuidados de enfermagem quando o paciente tem então uma hemorragia digestiva, e aí vocês acrescentem aqui, alta. A gente vai avaliar a quantidade da perda de sangue por meio de vômito. E aí, gente, a gente pode fazer uma indicação de pequena, média ou grande quantidade. O que é isso? Se o paciente vomitou no chão, eu posso ali, a partir do que eu estou vendo no chão, delimitar se aquilo é uma pequena, uma média ou uma grande quantidade de sangue naquele conteúdo de vômito. Então, vamos supor, vou tentar fazer com o mouse, ele fez aqui um círculo desse tamanho de vômito e metade dele para cá, lógico que não assim uma regra, né, tão bonitinho, mas metade deste círculo que ele formou no chão é sangue. Então eu posso dizer que é uma média quantidade, né? Ou seja, metade daquilo que ele vomitou é sangue. Então eu digo que o paciente vomitou sangue em média quantidade. Pode ser que exista alguma condição em que seja necessário pesar, e aí o paciente é orientado a todas as vezes que tiver náusea e apresentar vômito, que ele o faça em um saquinho, isso para facilitar a pesagem, né? Ou a medição em mililitros, mas normalmente é colocado, como eu disse a vocês, em pequena, média ou grande quantidade, tá? Para isso, o médico indica, se for um tratamento clínico e não cirúrgico, ele pode indicar a realização de uma lavagem gástrica com solução fisiológica em temperatura ambiente, isso para objetivar a hemostasia. Então, o fluxo de água, líquido dentro do estômago batendo na úlcera provoca ali muitas vezes o estancamento desse sangue. Então, é importante que a gente esteja ali disponível para o auxílio desse exame, isso eu vou explicar por quê. Vocês vão administrar os medicamentos que estiverem prescritos. Se o paciente tem dor, a gente administra analgésico. Nesse caso, é sempre importante que a gente fique de olho no tipo de medicamento que o paciente toma, porque veja, se de repente o paciente toma AS, a gente sabe que a AS ele funciona também como um anticoagulante. E aí eu vejo que o paciente está com hemorragia, certamente eu vou conversar com a enfermeira pedindo orientação em relação ao AS, a orientação em relação ao anti-inflamatório também. Tudo isso porque esses são medicamentos que eles atuam na cascata de coagulação do paciente. Então, se eles podem fazer o paciente sangrar
e o paciente já está sangrando, não faz sentido eu administrar esses medicamentos porque eu vou colocar o paciente em maior risco ainda. Quer ver um exemplo básico? Um paciente fez um cateterismo cardíaco que a gente aprendeu lá para trás nas aulas, e aí depois do cateterismo cardíaco ele fica tomando Xarelto, que é um anticoagulante, ou Clexane, que é um medicamento mais comum. Normalmente é Xarelto, mas vamos colocar um Clexane aí para vocês entenderem. Ele fica tomando esse anticoagulante por um período. Só que ele passou tanto estresse que ele desenvolveu uma úlcera. E essa úlcera dele começou a sangrar. E ele, no segundo dia de pós... no quinto dia de pós de IAM, de cateterismo cardíaco com stent, colocou um stent no coração, ele apresentou uma hemorragia. Faz sentido eu administrar esse Clexane para esse paciente? Se eu administrar o Clexane, certamente ele vai continuar sangrando, né? É lógico que o Clexane não é assim, eu administro, o paciente começa a sangrar e aí depois que termina o tempo de ação dele, ele para. Não, normalmente a gente indica, se for uma questão de uma cirurgia, por exemplo, que o paciente pare de tomar até 3 dias antes, porque em 3 dias ele ainda está fazendo efeito anticoagulante. Mas o que eu quero alertar aqui vocês é, se o paciente tem isso na prescrição médica, ou qualquer anticoagulante, ou qualquer anti-inflamatório em prescrição, e ele está apresentando uma hemorragia, vocês é que são o bloqueio da não administração. Então, se for ainda assim uma indicação clínica que ele tome aquele medicamento, isso vai ter que ter o aval do médico. E aí eu peço sempre para que vocês fiquem atentos, para que vocês reportem à enfermeira, para que a enfermeira consiga discutir com o médico qual é a melhor conduta naquele caso daquele paciente. Então, sempre olhem os medicamentos prescritos para não comer bola nesse sentido, tá? Fazer alguma coisa que vá prejudicar ainda mais a condição clínica do paciente. A gente se atenta aos sinais vitais, e aí aqui eu dei destaque a 2, pressão arterial não invasiva, é isso que quer dizer essa sigla, tá? Pressão arterial não invasiva. Isso porque vocês vão aprender talvez em urgência e emergência, mas certeza que lá na UTI que existe uma medição de pressão arterial invasiva. Então, o que nós fazemos com o manguito, com aquela braçadeira no braço, é a medição não invasiva, ou seja, eu estou medindo por fora do braço. A invasiva, o médico fura aqui, na artéria radial, coloca um catéter, a gente coloca um sensor e faz a leitura dentro da artéria, que não é o caso, tá? Por isso que é pressão arterial não invasiva. E a gente também monitora principalmente a frequência cardíaca. Por quê? Porque o paciente apresenta risco de choque. Que choque? Hipovolêmico, que eu falei para vocês, porque ele está apresentando um sangramento. Lembrando que choque quer dizer a mesma coisa que uma parada cardíaca, né? O sistema cardiológico do paciente entra em pane, para de funcionar, tá? E também a gente controla a diurese do paciente, porque se o paciente está perdendo sangue, ele certamente não vai urinar, porque o corpo dele, com uma tentativa de melhorar o fluxo de sangue, retém líquido. Isso para que ele não perca tanto volume assim. Então a gente também precisa monitorar se esse paciente está urinando adequadamente, tá? É necessário que se faça aí uma hidratação do paciente, tudo isso por indicação médica. Porque um paciente vomitando consegue beber água? Não, então ele pode desidratar com mais facilidade. Então a gente precisa acompanhar, falar para a enfermeira que, olha, esse paciente não está urinando, quem sabe faz uma reposição volêmica através de um soro, tá? Bom, se for indicado então o tratamento clínico, esse paciente vai fazer uma lavagem gástrica para fazer a tentativa de hemostasia lá na região do estômago. Isso se for uma hemorragia digestiva alta, em que o sangramento esteja evidente lá no estômago, tá? E aí eu trouxe 2 técnicas para vocês, só para vocês verem do que se trata, porque o slide seguinte vai dizer bem bonitinho para vocês que tanto a sondagem quanto o procedimento, ele é privativo agora do enfermeiro, mas nada impede vocês de auxiliar e, por exemplo, reunir o material para que esse procedimento seja feito e aí o tempo seja otimizado
no atendimento ao paciente, tá? Então, existem dois tipos de lavagem gástrica. Existe uma feita com uma sonda de Blackmore, que é esse Blackmore é o nome da pessoa que inventou essa sonda, que ela faz, além da lavagem, ela faz o estancamento do sangue por pressão desse balonete aqui, ó. Então vamos supor que aqui esteja o sangramento, é passada essa sonda que tem um balonete bem alto é ótimo, bem grande, e esse balonete ele é insuflado. E aí a pressão que o balonete faz na parede do estômago faz com que o sangramento seja estancado, tá? Então, se for feito com sonda de Blackmore, é feito dessa forma. É colocado aqui o balão, né? O balão, muitas vezes, por pressão, acaba fazendo o estancamento do sangue. E, além disso, é monitorado tudo, né? Aqui, toda a parte de insuflação. Então, é uma sonda de 3 vias. Por uma via fica um manômetro para controlar o quanto está sendo insuflado o balonete, pela outra a gente insufla o balonete, pela outra é feito o esvaziamento gástrico, então tudo que estiver no estômago é retirado através dessa outra saída aqui, que é a saída por onde vem, por exemplo, o sangue, né, se o paciente estiver ainda com hemorragia ativa. Isso se for utilizada a sonda de Blackmore. A passagem dessa sonda é a mesma da técnica da passagem de sonda nasogástrica, mas, como eu disse, é uma ação privativa do enfermeiro. Então, o máximo que o auxiliar e o técnico vai fazer é auxiliá-lo, né, na abertura e reunião do material, posicionamento do paciente, toda a assistência externa ao paciente. Mas a técnica propriamente dita eu não vou passar para vocês, porque quem faz é o enfermeiro. Se de repente a unidade não dispor da sonda de Blackmore, uma sonda gástrica resolve. Por quê? Porque daí o médico passa, ou o enfermeiro, né? Passa a sonda gástrica, não vai ter o balonete para fazer a pressão aqui, mas é injetado aquele soro em área de temperatura ambiente que eu falei para vocês. E a quantidade de soro que é colocada aqui faz uma lavagem no estômago e muitas vezes provoca o estancamento deste sangue. Por que eu trouxe para vocês essa aqui, para que vocês saibam? Porque eu sei que são vocês que vão auxiliar os enfermeiros a fazerem esse procedimento, e tem um dado muito interessante aqui, que era feito antigamente, mas que não é mais indicado que seja, que é, por exemplo, realizar a lavagem gástrica com soro gelado. Se porventura o enfermeiro solicitar para vocês soro gelado, eu indico que vocês conversem com ele esta conduta. Isso porque o soro gelado, ele tem a ideia de fazer vasoconstrição local e aí reduzir ainda mais o sangramento. Mas uma grande quantidade de soro gelado vai provocar uma hipotermia no paciente. E uma hipotermia globalizada, assim, nesse sentido, né, um grande volume em um paciente que já fez vasoconstrição periférica, pode levar o paciente a uma complicação um pouco mais rápida. Então, muitas vezes o paciente pode entrar em uma parada cardíaca por hipotermia e você piorar o quadro do paciente. Então, nenhuma lavagem gástrica deve ser feita com volume de soro gelado, tá? Mesmo que seja uma indicação do enfermeiro. Não, vamos pôr soro gelado porque vai estancar o sangramento. Sim, pode até estancar o sangramento porque vai fazer vasoconstrição local. Mas veja, o paciente já está sofrendo com taquicardia, já está sofrendo com dispneia, já está sofrendo com hipotensão. Se ele fizer mais vasoconstrição por hipotermia, pode agravar esse quadro e aí o paciente entrar em choque hipovolêmico mais rapidamente. Então, é indicado que se faça a lavagem com soro em temperatura ambiente, tá? E aí, ó, qual é a finalidade, então, da lavagem gástrica? Preparar o aparelho digestivo para exames ou cirurgia, estancar hemorragias, vou até tirar eu daqui, estancar hemorragias gástricas ou esofágicas, utilizando o soro gelado e removendo do estômago o conteúdo gástrico. Por que eu deixei isso aqui para vocês? Porque, vejam, era uma indicação antigamente. Eles falavam que o líquido tinha que ser gelado, isso para provocar a vasoconstrição. Mas hoje em dia já não é mais indicado a utilização de soro ou líquido gelado, porque já se sabe que provoca-se
uma hipotermia severa no paciente, isso não vai ser bom para o quadro clínico dele, tá? O material tá aqui, então vai usar um par de luvas, a sonda, que tem que ser compatível com o tamanho do paciente, uma cuba-rim, esparadrapo para fixação ou micropor, o soro fisiológico, né, que vai ser injetado, seringa de 10 ou 20, xilocaína para fazer a lubrificação do nariz para poder passar a sonda, gaze para fazer a limpeza, né? Um coletor que é para receber o conteúdo que for retirado do estômago e um equipo de ejetor lateral que vai fazer com que esse soro entre. Todos esses materiais podem mudar de instituição para instituição, porque vai depender do tipo de material disponível naquela instituição. A sonda pode ser de Blackmore, a sonda pode ser gástrica. Eu não quero aqui que vocês gravem estes materiais, porque certamente isso vai mudar. O que vocês têm que ter em mente é, bom, precisa do soro, então sempre vai precisar de um equipo, precisa da sonda, precisa de uma seringa para insuflar cuff, precisa de um recipiente para receber o conteúdo que sai lá do estômago. Então tem coisas que são bem básicas, tá? Pré-execução, a gente observa a prescrição médica, prepara o material, solicita auxílio para a realização do exame e faz a higienização das mãos, tá? E aí, ó, eu deixei bem claro aqui para vocês, a execução do procedimento ela é privativa do enfermeiro, mas o auxiliar de enfermagem vai reunir o material, posicionar o paciente, auxiliar durante o procedimento, fazer, né, o máximo para o conforto do paciente e desprezar o material, preservando o local organizado durante e depois do procedimento, tá? Então, vocês sempre serão um auxílio para a realização desse exame aí. E finalmente a gente chegou na hemorragia digestiva baixa. Então, como eu expliquei até agora, a alta fica do duodeno para cima e a baixa do ilho para baixo. Então, é a perda de sangue maciça e rápida devido a algum trauma também. A maioria das causas estão relacionadas a afecções que podem ser curadas ou controladas, então não é uma doença crônica, por exemplo, mas ela pode ser ou não grave, tá? E é importante localizar a fonte do sangramento, assim como na hemorragia digestiva alta, o médico precisa saber onde sangra para saber como trata. Se ela for baixa, o sangramento vai estar lá ó, no intestino delgado, lembrando que é na porção do ilho para baixo, intestino grosso, reto e ânus. Sintomas. Diferente do outro que vai apresentar hematêmese, aqui é mais comum, aliás, é comum e vai apresentar enterorragia, ou seja, sangramento vivo pelo ânus, isolado ou misturado com fezes. Porque se ela está na porção baixa, o sangramento ele vai fazer o mesmo caminho que faria um alimento para ser digerido, né? Então, o paciente tem dor abdominal, pode ter dor na região anal e vai sim apresentar enterorragia. Dependendo da quantidade de sangramento, ele também pode ter alteração dos sinais vitais. E aí os mesmos, ó, pela razão, né, ser a mesma, certamente os sintomas também serão os mesmos. Taquicardia, dispneia, hipotensão, pele fria e até chegar ao choque hipovolêmico. O objetivo do diagnóstico, né, é identificar o local com rapidez, isso para evitar que o sangramento continue. E mais uma vez, o médico utiliza a endoscopia ou a colonoscopia. Se ele já souber que é uma hemorragia baixa, ele vai direto fazer a colonoscopia. Eu vou deixar um vídeo na plataforma para vocês verem como é feita a colonoscopia também, tá? Normalmente, o tratamento é indicado um procedimento cirúrgico reparador, porque diferente da hemorragia digestiva alta, que normalmente a causa pode ser uma úlcera péptica, por exemplo, aqui na hemorragia digestiva baixa pode ser um abdômen perfurativo, ou seja, o intestino que perfurou, pode ser uma circunstância de uma doença chamada diverticulite. O nosso intestino ele é cheio de ondinhas, né, de divertículos que a gente chama, que são ondulações próprias para que o alimento passe ali e o intestino consiga reter os nutrientes. Só que às vezes inflama, e aí por isso o nome, diverticulite.
ite, inflamação do divertículo. E muitas vezes esse divertículo inflamado pode provocar uma pequena úlcera ou uma perfuração, e aí sangra. Se for esse o caso, normalmente a correção é cirúrgica, né? Trata-se aí de uma cirurgia de grande porte, por se tratar do intestino, e que normalmente é um caso grave, né? Uma situação emergencial, ou seja, o paciente não pode aguardar para operar. Normalmente, ele já sai do diagnóstico em cirurgia, então ele já vai direto para o centro cirúrgico para operar. Lembrando que se esse for o caso, provavelmente o paciente não volta para vocês para tratamento, ele vai ser realocado para uma clínica cirúrgica. Mas, se ele voltar, o cuidado que vocês vão ter é cuidados com dreno, né? Certamente esse paciente vai ficar com dreno e o controle de fezes que tem que ser feito a partir, então, da cirurgia, tá? Cuidados de enfermagem, a gente sempre no pré, né, vai avaliar esse paciente em relação às perdas de sangue pelas fezes, então a gente tem que orientar esse paciente, se ele for consciente, orientado e deambulante, que ele não pode dar descarga quando ele evacuar, isso porque senão eu não consigo avaliar as fezes dele. Se ele estiver acamado, as fezes serão em fraldas ou em comadre, e aí também eu tenho que fazer aquela relação de pequena, média ou grande quantidade que eu expliquei para vocês em relação ao vômito, tá? Que funciona da mesma forma. Eu vejo a quantidade de fezes e vejo a quantidade de sangue que tem nela. E a partir disso, eu meio que divido, né? Faço uma imagem mental ali para fazer a divisão entre pequena, média e grande quantidade de sangue dentro daquelas fezes ali. A gente vai preparar o paciente para o exame de colonoscopia, aí eu vou deixar uma missão para vocês aqui. Não vou repetir, vou pedir para vocês voltarem no vídeo lá da endoscopia, porque os cuidados são os mesmos, tanto os pré quanto os pós. Como o preparo é o mesmo, o cuidado vai ser exatamente o mesmo, tá? A gente administra os medicamentos, lembrando que é o mesmo caso que eu falei agora há pouco, e a gente atenta também à alteração, principalmente de pressão arterial e frequência devido à hemorragia, tá? E mais uma vez faz o controle de diurese, porque o paciente certamente vai reter um pouco mais de líquido. Aqui eu deixei uma imagem real para vocês verem como é que é. Então, normalmente é assim, ó, o paciente fica em decúbito lateral esquerdo, isso porque anatomicamente é melhor para o probe do exame entrar, né? Então, com este equipamento aqui, ó, o médico consegue entrar no intestino grosso completo, e aí ele faz uma revisão de toda a região do intestino grosso. E aqui na vida real é mais ou menos assim, ó, é um aparelho assim, cheio de equipamentos, com uma televisão em cima, e aqui, ó, é exatamente o intestino do paciente que o médico está olhando. Então aqui está entrando na região anal do paciente, ó, e aqui o médico consegue ter a visualização do exame. Eu vou deixar um vídeo para vocês lá na plataforma para que vocês vejam como é exatamente aí o exame de colonoscopia, tá? Lembrando que eu deixei aqui, ó, cuidados pré e pós para vocês reproduzirem a partir do que vocês viram lá na endoscopia, porque não muda, são exatamente os mesmos cuidados pré e pós. E aí no próximo vídeo eu deixo para vocês, a gente vai abordar o próximo vídeo, o último tema do sistema digestório, que são as hepatites. Então eu vejo vocês daqui a pouco, pessoal.